Jeremias. Vamos cantar. A gente canta para atrair o pessoal. A gente canta. A gente começa a cantar, fazer uma coreografia, chamar a galera para assistir a palestra de XDOM. Olá, 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 boa tarde a todos. A todos que compareceram. Tudo bem? Estamos aqui na Campus Party Goiás, mais uma edição. Hoje nós iremos falar de um produto da Allianz Sonae BR Malls. Esse produto é o XDOM. Quer começar? Vamos começar. Bom, o que me parece será para pouquíssimas pessoas hoje e eu acho que podemos começar. Vamos começar, Du? O que acha? Vamos. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou apresentar para vocês então o projeto, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês, enfim. Beleza. Vocês terão uma palestra exclusiva, tá, de um produto da Allianz Sonae BR Malls, o XDOM. Beleza, tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo, tá? Eu e o Jeremias aqui, a gente é colaborador da Allianz Sonae BR Malls e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a XDOM Gamer Lab, que é um projeto que a gente tem na empresa. Antes de contar sobre a XDOM, eu queria falar para vocês como que funciona essa parte de criação de projeto da empresa. Então, a Allianz Sonae tem um departamento de desenvolvimento de projetos hoje. Esse departamento tem vários funcionários que fazem brainstorming sobre novos produtos que podem ser lançados no shopping. Então, por exemplo, eles pensam nas tendências do momento, tipo, alguma parte na área de alimentação, alguma parte na área gamer, que no caso é o nosso projeto. Esse projeto passando por aprovações, ele sai do papel, né, e eles aplicam esse MVP, que seria um teste, né, uma startup, dentro dos shoppings para testar esses produtos. E com isso surgiu a XDOM. Mas assim, a XDOM ela é o que exatamente? Ela está relacionada à área de games hoje. Por que seria interessante para o shopping investir nessa área de games? Espera aí, só um minutinho. Bom, olá pessoal, sou Jeremias. Bom, faço curadoria de XDOM, faço parte também da Allianz Sonae BR Malls.
Faço curadoria de um outro produto também da empresa, que é a Trama Lab, voltado à moda. E aqui hoje nós vamos falar um pouco de X-Dome, tá? Então, mostrando para vocês aqui alguns big numbers, a gente tem aí o porquê, né, da empresa, da Alliance Sonae, criar esse tipo de investimento na área de gamers. Então vamos lá, falando aqui de 184 bilhões ao ano, tá? Sendo que 50% desse número a gente tem aí em mobile games, né, que são os jogos de celulares, 28% em console games, que são os jogos de controle, os videogames, 21% em jogos de computadores e 1% em browser. Falando um pouco de mercado global por região, a gente tem aí um share de 48% ali de consumidores, né, de gamers estão na Ásia, 26% na América do Norte, 16% na Europa, 5% na América Latina e 4% no Oriente Médio e África. Então a gente vê aí que, falando do território em que nós estamos, que é a América Latina, a gente tem aí uma proporção bem grande de crescimento na área, tá? Falando um pouco mais aqui de mercado, a gente teve aí em 2021 193 bilhões, isso ano. Em 2022, 184. E o forecast para 2025 é de 211 bilhões, tá? Falando um pouco também de comparativos, a gente tem aí a indústria gamer, ela fatura mais do que a indústria de cinema e músicas somados. Então é uma indústria bem promissora, né? Falando um pouco de mercado nacional, só volta um pouquinho, a gente tem aí o Brasil como o maior consumidor de games da América Latina, o segundo maior consumo de YouTube no mundo, o terceiro maior público de esportes no mundo, e esse mercado representa aqui no Brasil 12 bilhões, tá? Isso em 2022, tá bom? Bem, por esses números dá para entender o porquê que é interessante e porquê que cada vez mais novas empresas estão entrando nesse mercado. Ele é muito grande e ele tem um potencial a ser explorado gigantesco. Com isso, nosso projeto, nós criamos os nossos pilares e o que esses pilares significam na prática para a gente. Então, competitividade, que seria a competitividade nossa com as outras empresas dentro do mercado. Só para vocês terem noção, hoje empresas que eles são muito longos no mercado, eles estão vindo. Então hoje Banco Santander tem uma conta só para games, a Dolce Gusto agora da Nestlé, eles são um dos maiores patrocinadores de um campeonato de esportes. Então você vê como abriu um leque gigantesco e também a competitividade da comunidade dentro do jogo. Hoje um dos maiores campeonatos do mundo, que se compara a NBA, NFL e também Copa do Mundo, é o campeonato de esportes do CBLOL, que é um jogo online. Então, por conta disso, as empresas cada vez mais querem vir. A comunidade, que é uma comunidade gigantesca, apesar de ter algumas barreiras para se entrar, também é uma comunidade muito diversificada, então tem de todos os tipos de pessoas. Algumas pessoas acham que, por exemplo, o mercado de games hoje ele é totalmente concentrado nos homens, mas na verdade, tipo, 57% hoje são mulheres. Então já inverteu um pouco esse cenário. A conexão, que seria a conexão entre a nossa empresa e os consumidores, ou dessas empresas com os consumidores, de uma forma que eles consigam conversar, de uma forma que se entendam. E também o learning, que por conta do nosso projeto ter os equipamentos de alta tecnologia e mais hoje de tendência do mercado, a gente facilita muito a entrada dessas pessoas que não estão nesse meio. Mas aí você pergunta, por exemplo, beleza, eu estou falando de mercado gamer, estou falando dos números e tudo mais, mas o que é exatamente o X-Dome? Né? Porque não dá para entender, eu sei que está relacionado. A X-Dome ela é um lugar de encontro entre a comunidade de gamers
e não comunidade também. Então é um lugar onde as empresas encontram influenciadores, que encontram o público. E como que surgiu, né, a Xdome? Ela é uma parceria hoje da BR Malls Aliança Sonai, né, com a Final Level, que é uma plataforma gamer. Essa plataforma ela aproxima os fãs, os influenciadores e a empresa, e por conta disso foi um match perfeito. Assim, essa parceria ela dá super certo hoje, porque nós temos um espaço gigantesco que recebe essas pessoas e eles têm o know-how para fazer com que tudo isso aconteça. A gente chama isso, né, na nossa empresa, de conexão entre os dois mundos, porque ele traz o metaverso, toda essa parte de comunicação digital, para o real. A gente quer tirar um pouco as pessoas só do computador e levar elas para um ambiente físico para ter uma experiência gamer totalmente diferente. A Xdome hoje ela está localizada no metrô Santa Cruz, no shopping metrô Santa Cruz. É um shopping hoje que ele tem uma localização totalmente estratégica para esse negócio, porque ele recebe em média 40 mil pessoas por mês e o metrô é dentro do shopping. Em volta tem diversas escolas, então é um epicentro gigantesco de cultura, de comunidade e tudo mais. Por isso a empresa pensou nesse shopping para fazer isso. E trazendo esse tipo de negócio, hoje a gente pensa, qual que é o entretenimento que você pensa, a primeira coisa que você pensa quando você entra no shopping para uma pessoa de, sei lá, 16 até 40 anos? Eu penso em cinema, é a única coisa hoje que eu penso, seria o cinema. Por conta desse projeto, que engloba essas pessoas, tanto do universo gamer quanto do universo que não é gamer, faz com que atraia mais pessoas e, inclusive, as outras lojas também se beneficiam disso. Levando em consideração que também hoje os shoppings eles também estão preocupados em não só oferecer experiências de compra, mas também experiências de modo geral, né? Eu acho que talvez seria até uma maior humanização do espaço shopping center, tá? Bom, falando um pouquinho aqui do espaço da Xdome, essa é a frente, tá? Onde a gente tem aí essas TVs que elas, enfim, elas modificam, né? A partir da linguagem, né? Nós modificamos isso semanalmente. E o espaço ele foi muito pensado como uma arena de batalhas, né? Pensando aí numa arena do Império Romano, talvez como o Coliseu. Então, primeiro você entra no espaço, ele é bem baixo, depois você chega num pé direito alto, que ele tem mais de 6 metros, justamente para remeter e para trazer essa referência de para causar esse impacto assim na vista. E tirando que tudo nela é personalizado para causar esse impacto e ter essa experiência. Além disso, a gente tem na nossa arena alguns serviços que a gente oferece, que é videogames de última tecnologia. Então, hoje, os melhores do mercado, que seriam o PlayStation 5, Xbox Series X, o arcade, que é o fliperama bem antigo mesmo, com diversos jogos clássicos. A gente tem também uma área reservada para realidade virtual. E a gente tem, em média, 50 estações de computadores, que hoje a gente chama de computadores nível competitivo. Então, é um investimento de 4 milhões que a empresa fez nesse projeto. Pode ser. Bem, nesse primeiro ano, a Xdome ela fez 1 ano agora. E nesse primeiro ano, a gente fez diversas ativações, inclusive campeonatos que trouxe as pessoas pro espaço. O Corujão, que remete a galera mais da velha guarda, que ia para as lan houses e ficava de madrugada, exatamente. Então, é uma parte meio nostálgica. Muita gente hoje vai lá procurando isso, que não tem. O conteúdo e o público que vinham, que é aproximar os influenciadores do público. É um espaço que os influenciadores vão, porque hoje, como tudo é centralizado online, os influenciadores fazem as lives de casa e tudo mais, o público hoje tem aquela proximidade, porque você está vendo por conta de YouTube, Twitch, você está vendo o cara o tempo inteiro, você tem aquela proximidade virtual, mas na arena a gente tem salas
para os influenciadores fazerem as lives deles lá, fazerem meet and greet com os inscritos. Então é um lugar que a galera gamer mesmo se sente em casa. E falando um pouquinho também do que o Edu, complementando o que o Edu disse, hoje em dia as empresas, elas nos procuram também como um espaço de entretenimento, e não só entretenimento, mas também empresas que querem, por exemplo, fazer um evento corporativo. Ao invés de fazer um evento corporativo num lugar tradicional, por que não fazer no X-Dome? Então hoje em dia a gente também já tem essa procura, tá? Bem, nesse primeiro ano a gente foi sede de alguns dos grandes eventos do mercado gamer, inclusive de watch parties oficiais das próprias desenvolvedoras dos jogos, como a Riot, sobre o Valorant, League of Legends, teve de Brawlhalla. A gente teve algumas ativações de marcas, então Coca-Cola hoje está com a gente, a Monster está com a gente, Samsung, são várias empresas que enxergaram na gente um potencial para se aproximar do público, porque hoje qual que é o grande desafio das empresas? Elas têm o dinheiro, elas têm a vontade, elas não têm um espaço às vezes e ela não tem o conhecimento que precisa para conversar com esse público. Então hoje a X-Dome faz isso, a gente faz essa ponte entre as empresas e os clientes, fazendo com que fortaleça mais essa relação. A gente também foi sede de um dos maiores eventos de São Paulo de PCD, oferecido pela Able Gamer, que é uma plataforma que constrói controles, realidade virtual para pessoas que têm dificuldade. Então, às vezes uma pessoa ela é um deficiente físico, ela não tem as mãos, mas eles constroem um tipo de controle que ele é ativado por impulsos nervosos. Então a gente foi a sede desse evento, foi super legal, patrocinado por Submarino, Mercado Livre. Aqui há algumas fotos do espaço. Hoje a gente tem um espaço que a gente comporta em média 250 pessoas em segurança. A gente pensa bastante nisso porque o foco da X-Dome é a experiência, sempre vai ser a experiência do cliente. Obviamente, como é um projeto de uma empresa gigantesca, a gente busca o dinheiro das marcas, a gente busca patrocínios, mas o foco sempre vai ser a experiência do cliente. Aqui é um dos nossos patrocinadores hoje que estão com a gente. Alguns patrocinadores eles fazem algumas ativações sazonais, então Submarino, Mentos já esteve com a gente também para fazer algumas ativações. Hoje esses são os nossos patrocinadores oficiais que estão com a gente o tempo inteiro na arena. Inclusive as nossas áreas da arena são áreas personalizadas, então hoje a Coca tem uma sala de console, a Monster tem a sala do óculos de realidade virtual. Basicamente a X-Dome, por ser um palco de mídia, com telões e tudo mais, e as empresas querem entrar, elas também podem comprar um patrocínio para ter a marca personalizada dentro da arena. Não simplesmente passar na televisão ou ir lá e distribuir produtos. A gente quer realmente criar essa conexão da marca com a empresa. E levando em consideração que as marcas hoje, o foco, né, das grandes marcas é foco na experiência, nada mais interessante do que a gente ter um espaço com esse público que é totalmente qualificado e jovem, né, e são promissores consumidores. Então as marcas hoje em dia elas prezam muito por isso. Eu acredito que por isso nós temos marcas tão fortes ali no espaço da Arena X-Dome. Gente, assim, quando me chamaram para entrar nesse projeto desde o início, o meu maior questionamento desse tipo de projeto pessoal, assim, foi por que eu vou sair da minha casa com a minha coquinha gelada lá e o meu computador para ir num espaço jogar uma coisa que eu tenho na minha casa, entendeu? Esse é o grande motivo que empreendimentos assim hoje não dão certo. Mas por que a X-Dome tem um diferencial? Porque o foco é a experiência da pessoa. Não é simplesmente a pessoa vai jogar. A gente tem esse serviço diariamente, mas o foco é a pessoa ir lá e ter uma experiência totalmente diferente. É encontrar o amigo online que joga CS, que joga Warzone e tudo mais, e os caras só conversam online o tempo inteiro. É um lugar comum, de fácil acesso para todos, com uma estrutura legal, com um computador que não é qualquer pessoa que hoje consegue ter.
E os valores são super acessíveis. Por exemplo, o valor de 1 hora na nossa arena é R$ 25. Hoje você não encontra esse valor em lugar nenhum para jogar num computador de R$ 20 mil, por exemplo. E assim, eu convido, obviamente, todos vocês, quando vocês forem para São Paulo, para passar, porque só vivendo a experiência vocês vão entender o que é X-Dome. A gente falando, jogando purpurina em cima é super legal, mas vocês estando lá, vocês vão entender realmente o que é. Beleza? Complementando o que o Edu disse, ele falou sobre a experiência gamer. Para mim é totalmente novo também, tá, gente? Eu estou nesse mercado, é muito recente o mercado gamer para mim. Eu venho do mercado de moda. E no primeiro momento que eu entrei no X-Dome, eu fiquei muito impressionado. Eu não tinha a dimensão do que era e o quão a experiência ela é importante. No primeiro momento que eu pus aquele óculos de realidade virtual, eu fiquei louco. Eu fiquei enlouquecido. Então, convido vocês também, assim como o Edu, quando estiverem em São Paulo, por favor, visitem a Arena. É um espaço de imersão, é um espaço de experiências. E eu acredito que vocês vão aproveitar tudo isso que a gente está dizendo aqui. Beleza, gente. É isso. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, aí está X-Dome Arena, tá? Vocês podem lá ter um pouco mais de noção de como é o espaço. Também da nossa agenda, a gente posta diariamente conteúdo, agenda nossa. Inclusive, sábado agora, a gente vai ter um super evento de lançamento do Diablo 4. Quem é a galera que joga e entende, vai ser um evento oficial de parceria do Diablo e da KFC. É um evento gratuito para todo mundo, porque é aquilo, a gente quer chamar a galera. Então, hoje o foco da X-Dome é isso, experiência, chamar o pessoal e fazer uma atmosfera bem legal. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Verdade. Alguém tem alguma pergunta sobre o projeto? Quer fazer alguma coisa? Não? Ninguém? Ok.